E aí, galera, tivemos um jogo quente, um jogão entre Palmeiras e Botafogo e foi até o último minuto, né? Parecia que o Botafogo já estava tudo resolvido, 2-0. E simplesmente o Palmeiras faz 2-2, chega a fazer o 3-2, o gol é anulado corretamente pelo VAR. A partida termina 2-2 com classificação do Botafogo, mas na minha opinião, assim, não é terra arrasada para o time do Palmeiras. O Palmeiras tentou, obviamente, que o Botafogo foi superior nos dois jogos, tanto no Newton Santos quanto no Allianz Parque. O Palmeiras deixou a desejar, tentou correr atrás do resultado, né, mas foi tarde demais, não conseguiu. Acredito que tivesse mais uns 10 minutos, quem sabe, né, porque o Botafogo acabou ficando muito fechadinho, né, pra falar a verdade, os dois gols deixou o Botafogo assim, meio que abalado na partida. Meio que abalado e o Palmeiras estava fazendo o que queria. Mas o Botafogo conseguiu a classificação e classificação, na minha opinião, merecida, porque o Botafogo tem jogado um futebol muito bom nesse Campeonato Brasileiro e também na Copa Libertadores, né? E agora o Botafogo chega às quartas de finais e vamos estar acompanhando aqui em Imprensa Esportiva falando tudo sobre o Botafogo e o Palmeiras. Artilheiro da equipe, Já assim, perdeu o Luiz Henrique ontem. fazendo o que fez. Luiz Henrique ontem saindo com uma lesão muscular, vai ser aí feito o exame para saber quanto tempo, qual é o diagnóstico certinho. Então, assim, é um Botafogo que vai se reinventando não, mas colocando peças que não cai tanta a qualidade do time, né? Óbvio que o Júnior Santos faz falta, mas o time conseguiu jogar sem ele. Porque tinha uma dúvida muito grande. Como é que o Botafogo vai se virar sem o Júnior Santos? Porque muitas vezes era ele que decidia o jogo ali ofensivamente. E parece que o Botafogo vai se ajeitando na medida que as coisas vão acontecendo. Na hora que tiver todo mundo liberado, eu não sei. Agora, uma coisa interessante também no Botafogo, isso é importante, não só contratou bem, tem dinheiro, sim, verdade, sem dinheiro não vai vir jogador. Tem gente que gasta mal o dinheiro. Então, aí que tá. E é jogador com perfil. O Botafogo tem buscado muito jogador que, além de bom jogador, é fisicamente muito forte. Esse time do Botafogo é muito forte. Então, é forte não só de força física, de tranco ali, de jogo, mas jogadores intensos, jogadores rápidos, então, um time que sai em velocidade. E não é só... Claro que o Savarino, por exemplo, é menorzinho, mas não é só jogador rápido, que é um baixinho rapidinho que sai lá correndo. Não, tem jogador forte e rápido. Então, o Botafogo é um time com muita imposição física. E quando o departamento de scout e o departamento de futebol tem um perfil nesse tipo de contratação, sim, a chance de acertar é maior. Você sabe que tipo de jogador você quer, por que você quer aquele jogador. Você não está aqui, tem um cara bom que pintou lá, falam que é bom, né? Você pega uns lances, é bom, hein? Vamos contratar. Não é assim, né? Você tá fazendo uma avaliação que é criteriosa dentro de uma política, dentro de uma filosofia. Daí o jogador se encaixa muito mais fácil. E é curioso que são jogadores realmente fortes fisicamente, que permitem ao Arthur Jorge jogar dessa forma, só que ao mesmo tempo são bons jogadores. Sim. O Gregory com a bola no pé, sim, joga, distribui, tem consciência. O Marlon Freitas, então, nem se fale. Não são brucutus. E aí, nesse aspecto... é outra evolução do Botafogo em relação ao ano passado, porque sabe lidar com cenários diferentes. O Botafogo do primeiro jogo no Newton Santos teve mais posse, e uma posse de bola consciente, sabendo o que fazer, movimentos coordenados no ataque. No Allianz, naturalmente, até pelo fato do Palmeiras precisar correr, subir a ladeira para virar, jogou com menos posse, mas ainda assim com agressividade, com oportunidade de fazer 3-0, vertical, então se adapta a cenários diferentes. Contra o Flamengo, naquela goleada, também o Botafogo novamente com mais posse, mas independentemente disso, é um time que tem uma identidade, não necessariamente precisa jogar com a bola. Então a capacidade de adaptação do Arthur Jorge a diferentes cenários mostra um repertório tático também interessante e fundamental para mim também nesse confronto, que a rivalidade que se tentou forçar fora do campo, por causa daqueles embates entre o Textor e a Leila, a gente não viu. Em momento nenhum, o jogo foi bem jogado, não foi aquele jogo ali. O Botafogo poderia ter ido para o Allianz, por exemplo, para fazer falta, para picotar o jogo, para fazer cera. Teve uma outra cerinha ali do John. Cada vez que o John caía, ele deitava, dava uma... mas assim... Isso aí não... Mas isso faz parte do jogo. Normal, mas não, faz parte da Libertadores. Cera de arbitragem. Desde o primeiro minuto. E assim, as duas diretorias até tem um pouquinho, assim, fizeram muita bobagem ali em vários momentos, nessa questão da rixa, mas quando foi para a bola rolar, não teve tanto.
Teve até a história que a diretoria do Botafogo deu camisa para Leila como dá para todo mundo. A Leila também não ficou, podia tentar falar, viu, o cara ficou jogando, agora eles só passaram porque o VAR anulou o gol, tudo. Não teve esse tipo de papo e não tinha que ter. Tá? E não tinha que ter, não seria correto que tivesse. Mas não teve mesmo. Acho que as próprias diretorias resolveram, porque senão o clima ia ficar muito pior. Gente, a gente precisa falar do Bastos. Que jogador de bola. Que jogador de bola. Ele não é só o cara que vai dar a trombada, não. Ele tem uma noção de posicionamento para antecipar muitas vezes, porque se o jogador sair na velocidade, acabou para ele. Ele tem uma explosão ali, mas se você pegar um jogador com um pouco mais de velocidade, não dá. Ele tem uma noção de posicionamento, tem um lance do... Tirou umas bolas do Estevão. Tem um lance não é qualquer um que tira, tem não, um lance viu? no primeiro tempo do Estevão, que ele vai entrando para dentro da área, aí o Bastos ele faz a leitura perfeita, porque em vez dele ir atrás da perna esquerda, se eu não me engano, ele vai na direita, que vai ser a do chute. Então o cara ele fecha e o Estevão tenta chutar com o pé direito. Exato. E teve uma arrancada dele pro ataque do Bastos dos outros, que foi impressionante, atravessou o campo, inacreditável. Ó, só para antes da gente, estamos falando do Bastos e vamos falar já da defesa do Palmeiras. Sim. Antes disso, só completando aquela informação que você trouxe, Mohamed El Arouche, de 20 anos, franco-marroquino, foi 1,66 m. anunciado ontem. Ele estava no Lyon, custo zero ao Botafogo. Dizem que ele estava dando alguns problemas lá, mas ele é um meio-campista diferente, Abel. É um menino, 20 anos ainda. Acho que... Vai ser trabalhado, de repente dá certo no exato. Botafogo, Com o Arthur Jorge, não duvido. É, isso aí. Bom, falamos do Bastos, dessa qualidade, né, do sistema defensivo do Botafogo, não só com os dois zagueiros, com o Barbosa, com o Bastos, mas com todo mundo que participa ali. A gente vai falar um pouco do sistema defensivo do Palmeiras, que visivelmente caiu em relação a temporadas passadas. Ontem não foi uma noite feliz. Olha aí, está sofrendo demais? Gols sofridos pelo Palmeiras em 52 jogos em cada ano, desde o início de 2022. Sofreu 32 gols em 2022, em 2023, 40 e em 2024, 42. O que acontece, Brilha? Dá para visualizar, para entender, para explicar? Então, e é curioso, porque a expectativa para o Palmeiras nessa temporada, principalmente depois que achou o Aníbal Moreno, era de um time que se acertaria finalmente na cabeça de área, que faltava realmente uma proteção maior à defesa, e a gente viu isso no Brasileiro do ano passado, no momento em que o Palmeiras enfrentou oscilação, em que perdeu 4 partidas seguidas, também era por problemas defensivos. E ontem a gente viu... Olha esse gol aí. Exato. O Aníbal entrou aos 68, né? O primeiro gol saiu aos 56. Então, esse gol não tem uma falha coletiva do sistema defensivo? Estou falando de Caio Paulista, do Vitor Reis, olha lá, Zé Rafael, Gustavo Gomes e Marcos Rocha para fechar. Todo mundo mal. Mas é bom você tocar também no nome do Zé Rafael, que é outro jogador que ajuda a explicar essa inconsistência defensiva. Chegou o Aníbal Moreno, mas ao mesmo tempo o Palmeiras perdeu o Zé Rafael. Depois da lesão, ele não conseguiu voltar bem, não é mais aquele jogador que tem a força física de ganhar muito 1 contra 1. E aí, quando o Gustavo Gomes fica desprotegido, ele vai ter dificuldade, porque não é a dele caçar. Quando ele sai para caçar, gera muito espaço, o Palmeiras fica desguarnecido, desorganizado. E isso... A mais desprotegida, então, a dupla de zaga do Palmeiras? Então, às vezes trio, né? Mas aí tem a desproteção, e para mim muito por essa queda de desempenho do Zé Rafael, mas outros jogadores também baixaram de rendimento, e a dupla de zaga foi junto. Não é uma boa temporada de Murilo e Gustavo Gomes. Gustavo Gomes, principalmente. Tem tido dificuldade na recuperação, até mesmo na bola aérea, que era o forte dos dois, tanto a bola aérea ofensiva quanto a bola aérea defensiva da dupla, regrediu. E isso a gente vai buscar fatores, tem, óbvio, fatores táticos, mas há um problema também no Palmeiras que vai além do Abel, que é a baixa individual de muitos jogadores. Baixa do Rafael Veiga. O que eu incluiria? O que eu incluiria numa queda do sistema defensivo? Não, você foi até o meio de campo com o Zé Rafael. Eu iria até a frente. No ano passado eu ainda tinha Hendrick,
que corre Fazer a muito, pressão, que ajuda. fazer a pressão. Antes da lesão do Dudu, eu sei que muita gente discorda. Eu cansei de ver jogo do Dudu. Dudu ajudava muito na recomposição. É óbvio que depois da lesão ele tá devagar, tanto que não tá, às vezes não é nem relacionado. Mas assim, muita gente que ajudava a marcar lá na frente, o Rony, quando joga, ajuda muito naquela pressão no início. Então, desde lá da frente, passando pelo meio, como você falou, e os zagueiros mais desprotegidos e com queda de rendimento do Murilo, que você citou, do Gustavo Gomes, acho que junta tudo. Não sei se vocês concordam. Não, eu concordo e muito, porque é muito fácil você pegar o erro do Vitor Reis, o erro do Gustavo Gomes e apontar, olha ali. Né? E eles erraram. Obviamente errou. Né? O primeiro gol virou efeito dominó, né? O Caio Paulista e o Vitor Reis erram, daí todo mundo começa a errar junto. Um tenta cobrir o outro, e daí no final das contas sempre fica um jogador do Botafogo no meio do caminho. O que me chama a atenção, Bira, desculpa até te interromper, se a gente for ver ali, a quantidade de jogadores do Palmeiras... 2 jogadores do nos Botafogo. Nos dois lances. O segundo lance... do Palmeiras. O segundo lance é ainda mais significativo, porque tem 7 jogadores do Palmeiras em volta do que está acontecendo na bola e eles erram o bote. Gente, hoje se fala muito em superioridade numérica. Dá uma olhada nesse lance. Mas é erro quantos de jogadores do Palmeiras e quantos do Botafogo? Mas todo jogador do Palmeiras... Mas erro de bote e posicionamento. Então, mas o jogador do Botafogo tá na posição dele para jogada. O jogador do Palmeiras está indo cobrir o outro, né? Ó. Aí o Zé Rafael tá indo cobrir, então ele tá atrasado. Daí o Gustavo Gomes começa a cobrir o Zé Rafael, tá atrasado. E daí o Marcos Rocha vai cobrir onde deveria estar o Gustavo Gomes. Tá todo mundo indo cobrir um ao outro, só que todo mundo tá no meio do caminho. E o Botafogo tá com a bola. Né? Mas, então é muito fácil apontar os erros ali, dessa jogada, e falar, não, ali. Mas o Palmeiras como um todo caiu. E se a gente for ver aquele gráfico, ele vai de 32 para 40 para 42, né? Nos primeiros 52 jogos da temporada. Do ano passado para esse ano, a diferença é mínima, são só 2 gols. 2 gols, às vezes, é um VAR que anulou aqui ou ali, uma coisa menor, assim. Mas de 32 para 40 é bastante já. Porque o Palmeiras, no ano passado, a essa altura do ano, o Palmeiras já era um Palmeiras com problemas. Sim. O Palmeiras que não estava perto de disputar o título brasileiro, né? O Botafogo lá na frente, essa altura, a gente está falando de altura de final de agosto. O Palmeiras não estava jogando bem, estava tentando se achar, o ataque não funcionava. Acho que o Palmeiras como um todo tem tido problemas, momentos de problemas. Foi a época mais ou menos que machucou o Dudu? Foi, e antes do Hendrick explodir. E estava o Arthur ainda jogando bem do lado direito, quando machucou o Dudu ele foi pro lado esquerdo. Porque a molecada vai começar a jogar no segundo tempo contra o Boca Juniors. A volta da Libertadores. Que é quando a molecada entra, tem uma oscilação no brasileiro. Semifinal de Libertadores, é mais fim de ano. Exato, é semifinal de Libertadores, a molecada entra no segundo tempo, aí a torcida começa a fazer uma pressão, porque se eu não me engano, no jogo seguinte, acho que foi na Arena Barueri, o Palmeiras não vai bem, e aí começa a pressão para jogar os meninos, que o Abel dá uma entrevista e fala, daqui a pouco vou ser denunciado por usar tantos meninos, não sei o quê. E aí ele começa a usar os meninos e o Palmeiras dá essa acelerada. Ontem eu entendi o que o Abel quis fazer. Quando ele coloca Zé Rafael e Richard Rios, até pela necessidade de resultado, ele entende que os dois poderiam ajudar na construção, assim como ajudou. Richard Rios, para mim, ele não devia ter saído do jogo. Ele fez um primeiro tempo muito bom. Ele que apoiava pelo lado direito. Talvez tenha sido o melhor jogo do Richard Rios desde que voltou da Copa América. Desde que ele passou a ter um status diferente aos olhos do mundo. Exatamente. Então, assim, eu entendi a estratégia do Abel, entendi a colocação do Marcos Rocha. A gente trazia ontem algumas alternativas, talvez até o próprio Mike poderia ter entrado. Mas quando ele tira o Rios, ele tira o cara que apoiava o Estevão pelo lado direito. Muitas vezes o Estevão puxava a marcação e vinha o Richard Rios e cruzamento. Ou fazia alguma jogada diferente. Ele tem poder de finalização, chute de média e longa distância. Então, entenda a estratégia do Abel. Ele jogava pelo lado direito no primeiro tempo, levando perigo, principalmente com o Rios e com o Estevão. Sim. Mas do outro lado não acontecia nada. O Felipe Anderson não pegou na bola. Não, e o Veiga muito apagado do jogo. O jogo precisa passar pelo Veiga. Se você está falando de um Palmeiras, precisa ter equilíbrio na construção e não depender só do Estevão, o Veiga é esse cara. Ele é o cara que ele sai um pouco ali lado esquerdo e vai por dentro, às vezes tabela com o lateral que passa, mas não conseguiu. E aí é muito em função do que o Botafogo tem também no meio de campo. O Gregory e o Marlon Freitas, eles são ótimos jogadores. Né? De força, de morder, de incomodar o time adversário. Então foi um jogo de peças. Tá jogando bola. Agora até voltando, falando aí do Rafael Veiga e voltando à defesa do Palmeiras. Um Palmeiras que está mais estruturado com a bola no pé, é um Palmeiras que
que controla mais o jogo, tudo é um Palmeiras que a defesa vai sofrer menos. Sim. Um Palmeiras que empurra mais o adversário, um Palmeiras que se organiza melhor até para marcar a saída do adversário, como você falou. Então, acho que o Palmeiras teve uma queda geral como time esse ano, como teve até este momento da temporada passada. E na reta final da temporada o time se encontra e o Abel ficou tentando, né? No jogo contra o Boca mesmo, o Abel tá fazendo experiência ainda, tentando linha de 3. Então, aí eu dou crédito ao Abel por ficar tentando achar formações. Só que demorou um pouco no ano passado e esse ano de novo, né? Então o Estevão, às vezes, é um jogador que traz alguma coisa diferente, então às vezes também dá uma aliviada, como foi o Endrick no ano passado. Mas o Felipe Anderson ainda não achou um espaço legal nesse time. Não tem sido o fator que muita gente achou que ele fosse quando chegasse. Até teve boas associações com o Caio Paulista. Caio Paulista bem, mais uma vez, correspondeu, muito agressivo ali pelo lado esquerdo. Mas realmente, eu vejo que o Abel vai precisar... talvez reinventar o time de novo para acomodar o Felipe Anderson. Porque o Felipe Anderson, e ele vai bem pelo lado direito, quando entrou contra o Flamengo pelo lado direito... Antes de machucar. Ele vai bem, possivelmente tentar uma situação em que ele possa jogar e se aproximar do Estevão. Jogando pelo lado direito. E o Estevão é um jogador muito inteligente. Ele não é só o jogador... da verticalidade do 1 contra 1. Ele é capaz de, eventualmente, jogar por dentro, em alguns momentos, até se revezar com o Felipe Anderson. E, para isso, ele talvez também tenha de repensar o posicionamento do Rafael Veiga. Rafael Veiga já jogou mais aberto pelo lado esquerdo. E não foi mal. No ano passado, inclusive... Scarpa. Exato. Inclusive, no ano passado, ele foi bem jogando pelo lado esquerdo. Então, pode ser que ele tenha de remodelar o time para acomodar melhor o Felipe Anderson, que naturalmente está devendo, é verdade, mas ainda está num processo de o treinador precisar encontrar o melhor lugar para ele no time. Aliás, galera, a realidade é essa. O Palmeiras não tem o mesmo elenco passado, né? O Palmeiras, nos últimos anos, não tá fazendo assim tantas contratações badaladas. Chegou o Felipe Anderson, na minha opinião, não é esse craque todo que pintam. Na minha opinião, o Felipe Anderson é um bom jogador, sim, mas ele não é esse craque todo que ele chegou. Acho que não é por aí. É um bom jogador, ainda não se encontrou ainda no Palmeiras, mas ele chegou com status aí que ia chegar e ia fazer acontecer, até agora não conseguiu. Não conseguiu. E o Palmeiras, nos últimos anos, tem tirado um pouco o pé, um pouco em contratações milionárias, né? Tem dado uma segurada. E assim, o Botafogo investiu pesado nessa temporada, principalmente após o Campeonato Carioca, e é outro Botafogo, e é o Botafogo que entra hoje como favorito em qualquer competição. Isso eu falo pelo futebol que o Botafogo tem apresentado. Hoje o Botafogo é uma das grandes forças do futebol brasileiro. Não tem como não colocar. Palmeiras ainda é um grande time? É um grande time, ele é favorito a muitas coisas? Mas hoje só tem um Campeonato Brasileiro. Tem Campeonato Brasileiro. Então, assim, o Abel Ferreira agora não tem o que fazer, é só disputar o Campeonato Brasileiro. O torcedor agora vai ficar no pé dele, pressionando com os resultados no Brasileirão. E agora o torcedor vai achar que título do Campeonato Brasileiro é obrigação. Na minha opinião, não é. Porque tem outras equipes também que têm a mesma qualidade. Então, assim, o torcedor ele não tem de exigir, tem que ganhar e pronto. Ele tem que entender que tem outras 19 equipes também que jogam o Campeonato Brasileiro. Obviamente, nem todas as equipes vão brigar pelo título, mas tem muitas equipes também que estão brigando pelo campeonato. Então, assim, o torcedor também tem que entender que nem todo ano o Palmeiras vai ganhar várias competições grandes. Tem ano que ganha Libertadores, Copa do Brasil, ou é brasileiro, sempre está alternando, mas todos os anos está ganhando. Agora só resta o Campeonato Brasileiro. Não tem campeonato, não tem Copa do Brasil, não tem Libertadores. Então, é o que restou. Já o Botafogo tem Libertadores e tem Campeonato Brasileiro. O Botafogo, na minha opinião, tem grandes condições nas duas competições. Mas para isso, né, o Botafogo vai ter que continuar mantendo a mesma regularidade. Porque eu vejo o Botafogo muito forte e eu acho muito difícil o Botafogo esse ano não ficar com um dos dois títulos, ou Brasileirão ou Libertadores. Essa é a minha opinião. Deixa nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante aqui para o nosso canal.